pedir coração. Já que estamos falando de fé, de liberdade de expressão, estamos falando de responsabilidade, estamos falando de empatia, estamos falando de jamais a gente querer se dar bem ou prevalecer ou destacar-se em virtude da desgraça de um outro. Qual a intenção? Eu acho que a grande questão de tudo isso, quem está sentindo e concordando, obrigada, meus amores, compartilhando comigo dessa mesma ideia, eu quero a mãozinha. Eu quero a mãozinha. É a intenção por trás disso. É a intenção por trás da liberdade de expressão. Porque todos nós temos isso. Todos nós temos esse direito dentro das nossas páginas de falar o que a gente quiser e de expor quem e o que a gente quiser. A questão é a intenção por trás disso. E o padre caiu do cavalo. Porque, com certeza, a intenção por trás do que ele fez não tinha um lado bom. Não tinha um lado bom. Ele achou que seria apoiado. Ele achou que, mas não foi. Porque não tinha necessidade. Se você não sabe, se você não tem responsabilidade de lidar com a liberdade de expressão que hoje a gente tem aqui, a gente tem na nossa mão. Você pega isso aqui, você põe o que você quiser. Você escreve o que você quiser, você posta o que você quiser, até aqui no meu canal de YouTube, se eu quiser abrir, sei lá do que eu vou falar. Mas e a responsabilidade? Qual é a intenção por trás do que eu falo, por trás do que vocês escrevem? Exatamente isso. A Zingara, a Marcinha, ele quis lacrar. É o ego, é a vaidade, é o estrelismo e caiu do cavalo. E ao cair do cavalo, ele faz esse desabafo. Eu acho que ele queria a atenção do gerente. Como o gerente não reconheceu também, e houve a verdade, a fama cai no mesmo buraco. Porque é um buraco, gente. Vaidade é buraco, ego é buraco. O que é buraco? Buraco é fundo, buraco é escuro, buraco é assustador, buraco é sem saída. A vaidade, o ego, a falta de humildade, a falta de sabedoria. Você não tem noção qual é a sua missão, porque eu acho que a gente tem, de alguma forma, uma missão. A gente, às vezes, qual é a minha missão? Tenta fazer o bem. Tenta ser uma pessoa legal, educada, coerente, gentil. Quais as intenções por trás de cada ato seu? Se você tiver dentro de si boas intenções, Cíntia, dizem que o inferno está cheio de boas intenções, mas se por trás de cada situação nossa a gente tiver algo que a gente sente que é bom, já estamos pelo menos longe desse buraco. Porque esse buraco é grande e cabe gente pra caramba. Com vaidade, com ego, com falta de humildade, com estrelismo, acima do bem e do mal. Esse buraco tá cheio de gente. Mas sabe o que é bom? É um buraco. Não é luz. É um buraco. Se a pessoa ficar seguindo esse caminho, é fatal. É nesse buraco que ela cai. O padre Fábio de Mello está conhecendo esse buraco. Ele está. Se ele até então ele não conhecia, agora ele está. Mas ele está conhecendo em consequência dos próprios atos, meus amores. Em consequência dos próprios atos, Aqui, Edna, Lucas Macedo, a internet é perigosa. É perigosa, mas é uma ferramenta que a gente tem o tempo todo, querido? E como a gente vai usar essa ferramenta é a grande questão. Como a gente vai usar essa ferramenta, a gente vai deixar de entrar na internet? A gente vai deixar de opinar? A gente vai deixar de exercer a nossa liberdade de expressão? Nunca. Mas como é que a gente vai fazer isso? Aí vai com a nossa sabedoria. É a nossa sabedoria. São as nossas intenções que ditam o resultado das coisas. As nossas ações, todas elas, vão ter uma consequência. As intenções por trás das nossas ações, a sabedoria por trás das nossas ações e da liberdade de expressão é que vão trazer todas as consequências, sejam elas por bem ou por mal. Mas elas não vão fugir do caminho. Se eu tenho uma intenção boa, se eu trago aquilo, se eu utilizo com responsabilidade, com boa intenção, com sabedoria, dentro do que me cabe, aquela determinada ação, a probabilidade da consequência ser boa é maior. Eu não estou dizendo que é matemática, porque às vezes o tiro sai pela culatra. Mas, de uma maneira geral, as nossas ações, as intenções por trás das nossas ações e como a gente coloca essas ações em prática são determinantes para as consequências dessas ações.
em qualquer situação. Imagina na internet, porque isso é no nosso dia a dia. Imagina na internet, porque aí o que era uma coisinha pequenininha, ou seja, que ele poderia ter resolvido somente ali, pequenininha, ó, desse tamanho, nano, tamanho de nano, tomou esta proporção por causa da internet. Mas é uma ferramenta, ela já faz parte da nossa vida. Não é a internet que é errada. Não é esta ferramenta que é perigosa. Somos nós dentro dessa ferramenta. A internet é uma porcaria. Quem está dentro da internet? Nós. É o ser humano que movimenta a internet. Somos nós que movimentamos essa ferramenta valiosa. Então, somos nós os responsáveis por todo o conteúdo, por tudo que a gente faz dentro desse mundo chamado internet. E as consequências vêm, né? Gente, quer ver? Eu recebi um livro, olha que loucura, eu vou mostrar aqui para vocês. Priscila, ele não tinha que meter a política no meio também, concordo com você, misturou tudo, Priscilinha, tudo. Da polarização, para tentar justificar o ódio que ele está recebendo, tudo, tudo. O padre, ixi, eita, Murilo, andando com homens, até esse lado, verdade, foi levantado do padre Fábio de Mello, da, sei lá, orientação sexual, pessoas que ele segue na internet, homens bombadinhos, quem era o homem que estava com ele, tudo, gente, tudo, exposição assim, sem limites e sem filtro, tá? Aqui, ó, eu sou uma jovem de 53 anos, que leseira essa depressão quando o Fábio de Mello está. Ele da saúde mental, gata garota, a gente sabe que é até complicado a gente julgar, mas eu entendo o seu desabafo também. Ó, não sou ninguém para julgar, mas o padre só era padre para agradar a mãe, porque não entendo o padre querer tanto aparecer, diz a Nara. Adoro suas reflexões. Obrigada, meu amor. A Paulinha Branco, ó, toda a galera que eu pedi mãozinha, porque a nossa interatividade se dá. Justamente, eu estou falando e vocês aqui de maneira muito honesta, porque eu percebo quando vocês são honestos. Eu super percebo isso. Isso é maravilhoso, por isso que a nossa interatividade é tão valiosa, tá? Se eu fosse o padre, iria conversar pessoalmente com o gerente. Interessante observação, Elaine. Para isso é preciso ter humildade. Para isso é preciso ter sabedoria. Para isso é preciso olhar para dentro de si mesmo, esquecer os holofotes da fama e tentar descobrir lá dentro dele qual é a missão. Por que ele é padre? O que ele está fazendo? Do que ele quer se orgulhar? Quando a gente vacila, porque a gente vacila, lógico, guardadas as devidas proporções, a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo para descobrir por que daquele vacilo. A gente tem que descobrir dentro da gente. A gente sempre tem uma raiz, a gente sempre tem dentro da gente uma raiz, que é essa raiz que nos leva para os nossos princípios. Porque a vida, as situações, a maldade, a bondade, as frustrações, tudo isso vai moldando a gente e vai mudando a gente. Só que quando a gente entra nesse buraco, quando a gente está no olho do furacão, a melhor forma de tentar sair disso, primeiro é com humildade. E voltar para dentro de si mesmo. Volta lá para dentro, volta lá para o útero. E pega, resgata as raízes da sua própria essência, dos seus valores. Pode ser um caminho. Recua. A gente não ouve isso na vida? Ah, tá acontecendo aqui uma situação, dá 2 passos para trás. A gente não ouve isso, e é verdade. Às vezes, quando você tá, dá 2 passos para trás, tenta enxergar o cenário de fora e não dentro dele. No caso, né, dessa proporção gigantesca que tomou e o desabafo do padre, volta para dentro de você, padre. Vai lá para dentro das suas entranhas, das suas raízes. Veja qual é o padre Fábio de Mello lá atrás, que entrou lá para o sacerdócio, porque entrou, quer estar mesmo, antes da fama, antes da estrela brilhar, antes de estar na Globo. Volta para dentro de si. Volta para o útero da sua mãe. Volta, vai para trás, regride. Porque muitas vezes, consequências que a gente sofre hoje, elas são de fato consequências de atos que começaram de alguma forma lá atrás, ou foram alimentadas lá atrás. A gente não ouve isso na regressão.
Aí eu tenho medo de altura, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de... Vai lá fazer regressão, descobre seus dramas, descobre seus medos. Já fiz muitas matérias, inclusive, voltadas para regressão. Na verdade, independentemente de você ir para uma sessão disso ou daquilo, é no geral. Quando você está no olho de um furacão, você tem que retroceder. Você tem que dar passos para trás. Você não adianta ir como na guerra, sabe? Cheio de armadura, de faca, de arma. Porque vai sair ferido, você vai sair ferido, você vai ferir pessoas. Sai dessa guerra, sai desse olho do furacão, vá para trás, regride, vai descobrir onde começou as consequências que você está sofrendo agora. Porque pode acreditar, gente, começou em algum momento. Existe sempre uma razão, um motivo que tenha dado, sabe, esse start. Só que você vai indo, você acha que é a bolacha mais gostosa do pacote, e aquilo vai te alimentando e bababá, até que, ó, cai nesse buraco. E aí, meu amor, a hora que cai no buraco, como que você sai desse buraco? Culpando quem tá no buraco com você? Trazendo post como se o viés político ou a situação é desproporcional ou a depressão, tudo é isso a culpa. E a sua culpa, padre? Cadê a sua culpa? Esse desabafo, por mais forte que tenha sido e trazendo esse lance da internet, vocês viram em algum momento ali alguma frase onde ele também aponta o dedo para ele? Põe aqui para mim. Vocês viram? Eu não vi. Ué, então quer dizer que a gente está no olho do furacão, está dando tudo errado, a gente está sendo atacado, e a culpa é da política, a culpa é da internet, a culpa das frustrações alheias, das insatisfações tal, a culpa é da depressão, a culpa é... E a sua culpa, padre? Já vou ler superchat, tá, meus amores, que tem muitos aqui. Cadê a sua culpa? Cadê o dedo apontado para você, padre Fábio de Mello? Você não errou? Você é só vítima do ódio da internet? Internet que você faz parte? Concordam? Peraí que tem tantos comentários. Jesus amado, e vou para os superchats também. Cadê? Cadê o dedo apontado para você, padre? Né?